Vidros abertos. Como é que é, mano? Vidros abertos. Ok. Espera. Como é que é isso? Sim, vidros abertos. Está bem. Ok. Então, bom dia. Bom dia. Como estás tu? Cá estou. Olha, nós iríamos, assim para começar, a tomar um cafezinho, mas antes, porque temos aqui uma surpresa para ti, vamos já diretos à surpresa, porque tem que ser, e então, depois vamos lá. Está bem. Pronto, este é o nosso novo estúdio móvel, tem sido muito giro, nós queremos aqui, no fundo, poder conversar à vontade, enquanto passeamos, queremos saber quem é o António, queremos saber os sítios da Figueira. O António, que é, como muita gente na Figueira, adotou a Figueira como... Tu não és de cá, não nasceste cá. Não nasci em Viseu. Adotou a Figueira, temos mais um beirão, se calhar vamos encontrar mais que um beirão dentro dessas coisas. Mais um beirão, mas lá está, a história da Figueira faz muito com o distrito de Viseu, não é? E vamos falar um bocadinho de ti, vamos falar um bocadinho das tuas origens, vamos falar este gosto pela Figueira, vamos falar do teu trabalho, presente e passado, futuro, não? E sei lá, e vamos falar dos teus gostos, se calhar vamos falar de teatro. Pois. Também estás numa terra de teatro. Claro. E vamos falar do que nos apetecer, e se quiseres. Claro. Isto não é como aos outros carros, não é o carro do karaoke, mas se preciso cantar, a gente também canta. Este que é a gente. Tu estás bem? Estou bem, graças a Deus. Estou agora, então, nesta altura da minha vida, estou tranquilo. Estou, sobretudo, remotivado com uma série de coisas que estão a acontecer e que vão acontecer em breve e, portanto, que me trazem motivado. Vou levantar um bocadinho o véu, teve que ser a esta hora e falar um bocadinho sobre isso. Eu ouvi dizer que tu és um barro em golfe, tu és já a caminho profissional, não é? E eu nem consigo pegar num tacto. Não sou um barro em golfe, sou um apaixonado pelo golfe, que é muito diferente. Isso nasceu como? Olha, nasceu de uma forma assim, eu quase que fui obrigado a gostar de golfe. Não era um desporto que à partida me suscitasse muita curiosidade. Eu joguei futebol há muitos anos, depois, entretanto, há outros desportos que tiveram na minha vida, como o ténis, agora muito mais recente o pádel, e portanto, mas aqui há 15 anos, cerca de 15 anos, o então Presidente da Câmara, João Moura, um dia chega ao pé de mim... Da Câmara de Cantanhede? Da Cantanhede, exatamente. O João Moura chega ao pé de mim, na altura era chefe de divisão, assessorava o homem lá em algumas áreas, e ele um dia disse-me, olha, eu gostava que pegasse aqui num projeto de golfe, você é a única pessoa aqui que pode pegar neste projeto, porque eu quero que aconteça golfe em Cantanhede. Bem, na altura apresentou-me um senhor, o Dr. Fernando Fragoso, um homem da Porcariça, que... Esse sim é um barro em golfe, uma enciclopédia em golfe. Apresentou-me, tivemos uma empatia inicial, logo, uma coisa muito forte. E depois, de repente, sem querer para quê, comecei a visitar uma série de infraestruturas de golfe, a falar com muita gente ligada ao golfe. Vim a descobrir que muita gente, minha amiga, gente que eu conhecia de outras circunstâncias, jogava golfe, praticava golfe. E tentei resistir e resisti durante 5, 6 anos sem tocar num taco.
porque ouvi muita gente dizer que no dia em que eu experimentasse, que depois nunca mais deixaria de jogar. Ficamos viciados. Pronto, eu antes de tudo consegui, juntamente com o Dr. Fernando Fragoso, construir um projeto de golfe em Cantanhede, que ainda lá está, uma academia de golfe, sim. Embora sendo um campo de pitch and putt, tem tudo o que o golfe tem. O pitch and putt tens que explicar porque isto as pessoas depois... Sim, o pitch and putt está um bocadinho, com alguma distância, uma comparação de como o futsal está para o futebol. Okay. Sendo que tem todas as técnicas do golfe, tem provavelmente, nós dizemos que 66% do golfe está no pitch and putt, porque tu tens um shot de saída e tens 2 putts no green, que é aquilo que os profissionais fazem. Okay. O que normalmente falta para chegar ao golfe é o taco, a saída inicial, que normalmente é uma pancada mais longa e que normalmente os profissionais depois dessa pancada mais longa, a seguir já fazem pitch and putt, porque muitos deles ficam a 100 metros, 90 metros certo. do green. Portanto, é aquela parte que as pessoas quando veem o buraco quando os resumos da televisão aparecem, já só aparece o pitch and putt. Já só aparece o pitch and putt, exatamente. E do portanto, para tu jogares golfe, se jogares bem pitch and putt, depois só te falta pegar numa distância maior e conseguires fazer um shot o mais comprido que tu conseguires fazer, dentro obviamente das regras, para depois poderes fazer pitch and putt, que é no fundo uma aproximação ao green, um putt, 2 putts e fazes isso. Portanto, levantando o resto do véu, não havendo golfe na Figueira, campo de golfe na Figueira, nós vamos ali levar-te ao mini-golfe e tu vais ter que nos mostrar. Ok. Mas sabes que... Vais ter que nos mostrar. Sim, mas sabes que há uma... Um bocadinho da tua arte. Há um bocadinho de... O mini-golfe... Eu convidei o Fernando Rodrigues para tu lhe dar uma aula do mini-golfe. Mas sabes que o mini-golfe é muito diferente, é um conceito muito diferente de golfe. Claro. Mini-golfe não tem nada a ver com golfe. Pois, mas aqui... Contrariamente ao que muitas pessoas pensam... Eu esta parte vou cortar, depois a gente explica. Pronto, exatamente. Porque mini-golfe não tem nada mesmo a ver com golfe. Nós na Figueira Claro. falamos de golfe, Claro. Falamos de golfe há tantos anos, há Mas eu décadas, vou-te dizer que além do projeto grande que havia cá do Grupo Amorim, dos 2 campos de golfe na Lagoa da Vela, existe um projeto na Câmara Municipal, na Figueira da Foz, de golfe. Maior do que o de Cantanhede, portanto não é um projeto de 9 buracos, numa zona da cidade que provavelmente seria uma zona muito agradável. Existe um projeto, um anteprojeto, não está em projeto de execução, mas está um projeto na entrada da cidade, no Parque Verde da cidade. Está feito, foi desenhado por mim e foi entregue na altura ao Dr. João Otaíde, numa determinada fase em que estava a pensar, e portanto existe um projeto para um golfe desses, que inclui um driving range, um putting green, uma clubhouse e 9 buracos. Portanto, o projeto está feito, um anteprojeto. Ok. Nós vamos aqui então... Vamos aqui ao mini-golfe da Figueira. Se está mais alguém, não sei se está mais alguém a jogar, é dia de semana, mas lembrarmos desta. Sim. Acho que faz bem. Mas eu acabo por ter essa experiência no golfe. E depois, um dia, há um amigo meu na Quinta das Lágrimas, o Nuno Barreto, que um dia me convida, assim, olha, uma surpresa como esta, convidou-me para ir assistir a um torneio de golfe, que era o chamado Bairradão, que eu sou confrade do Vinho da Bairrada, e fui um dos fundadores da Rota do Vinho da Bairrada. E ao mesmo tempo, o Dão, que é a minha terra, a zona de vinhos de onde eu nasci, um conhecedor dos vinhos do Dão. E aquilo era um bairradão, portanto era um torneio patrocinado pela Vinho Bairrada e Vinho do Dão. E um dia eu, sem saber, portanto na Quinta das Lágrimas, num campo de pitch and putt, ele convidou-me para assistir aquilo e tal, porque andávamos no golfe, e sem eu saber ler nem escrever, só tinha a experiência de ver, pegou em 2 tacos e disse-me: vai para o campo. Apresentou-me 3 colegas e disse: agora vão para o campo e jogam. Pois, foi assim o meu batismo no golfe. Agora, estou longe de ser um brilhante jogador de golfe. Comparado comigo, és o Tiger, comparado comigo és o Tiger Woods branco. Sim, talvez. Talvez comparado contigo, talvez. Eu nunca vi jogar, mas... Sim. Eu estava aqui a falar de, comparado comigo, tu és o Tiger Woods branco, mas eu arranjei-te aqui Bom dia, Fernando Rodrigues. Arranjei-te aqui
Vamos lá ver os golpes. desafio. Não culinário. Não, tu também vai. Eu nunca joguei, confesso. Podias. Não tenho os dotes do Albuquerque, Mas eu arranjei. mas vamos entrando. Pronto. Vocês O vão André. entrando Olá, bom dia. E vamos lá ver o que é que o António Albuquerque. O que é que o António Olha, mas Podes Albuquerque. escolher o que tu quiseres, que levas ratada na mesma, não é por aí? Não, porque eu não sou um praticante de minigolf. Portanto, e isto não é seguramente golfe. Não, mas não. É bolo, é Quem minigolf. joga nos séniores também pode jogar nos júniores. Não, vou-te dizer que não é exatamente a mesma coisa. Não? porque- Não, este material não é o mesmo, a bola não é o não é Próxima vez mesmo, Trazes o saco. o saco. O saco. Mas vá, escolhe um qualquer. Por ser para ti pode ser mais fácil. Não, pode. Olha, é para jogar contra ti ou. Está lá, já. Não, pode. Escolhes um percurso e joga um cada um. Mas é para jogarmos nós os dois? Pode ser, escolhes um. se Mais é para a tua dificuldade que para a minha dificuldade. Eu estou assim. Eu nasci para isto, não. Escolhe uma coisa fácil. Não ponhas a inventar. Claro. Eu tenho a certeza que tu consegues fazer isso. Não sei, vamos lá ver. Eu nunca fiz, juro. Sabes que no golfe tens estes tacos, tens este movimento, que obviamente aqui é um bocadinho menos técnico, mas o que é importante nesta pancada do golfe é tu manteres este trapézio, este triângulo, o chamado trapézio. Quanto mais tu tiveres estabilidade, melhor pancada tu consegues. Depois há a distância. Aqui, obviamente. A distância, o vento, etc. Não, Aqui não se conta, neste aqui caso, não aqui conta. não conta. Mas esta distância tem este obstáculo. Portanto, como eu não estou habituado a jogar isto, portanto, mas o prazer é igual. Portanto, Deixa lá ver. esta é mesmo a minha especialidade. Como é que disseste? Exatamente. Espera aí, isto não dá jeito nenhum. Não dá jeito nenhum, não tem problema nenhum. O que tu deves fazer é este braço estendido, não esticar, estendido, estendido. Fazer este trapézio. Faz antes, cá fora. Antes. Assim. Não faças isso. O que tu deves fazer é bem esticar os braços, esticos, não esticar. E agora faz cá fora. Pega bem, mete o corpo isto e agora fazes este movimento assim, como se fosse este triângulo. Sim. Estás a ver este trapézio? Tem que amar, estica este braço. Estica, exatamente. Segura bem no pé. E agora fazes este movimento. Não faças isto assim. Não esforce. Não é isso. Ele é uma extensão do braço, é isso? Exatamente, este pêndulo assim. É este movimento Então vamos assim. lá ver. E quanto mais tu conseguires andar assim, mais exato é a tua pancada. Isto depois pode-se acortar. Portanto, ok. Espera aí que está a fugir. Não. Não. Espera aí, eu faço a minha maneira. Claro. Eu lá não caio. Não. Pronto, tá. Vamos a um mais difícil para ti só, que eu já percebi que não percebo nada disto. Parece difícil. E eu ainda estou para descobrir o que é que percebo. Olha, então eu pensei capaz de ser engraçado. Claro. Não tem Não dá. E não. E também Um não. difícil? Sim, um difícil. Acho que todos os buracos, por exemplo, este tem uma dificuldade no teu alinhamento. Por Então exemplo. vá. É muito difícil. Vá lá. Este é muito difícil. Tu o quê? Tu tens que olhar e ver a tua linha. Não é? E quando tu, muitas das vezes, fazes este movimento para perceberes qual é a linha que tu tens que fazer, a trajetória. Passa. Pois. Passa, para estar assim é capaz de passar. Não, há uma... Ah, pode jogar à tabela, como diz o outro. Não podes. Não pode. Não podes. Aqui não. No golfe não há tabelas. O green é todo limpo. No golfe não há tabelas. Podes, se quiseres. Quem é bom, pá. Temos ali um treinador Olá, mestre. de ténis. Olá, mestre, está bom? Espetáculo, pá. Pronto. Olha para isso, não é? Estás a ver? Ele está ali um bocado disfarçado, mas é treinador de ténis aqui eu do sei ténis. quem é, School. Ele é tão Ela é bom meu aí, professor. no pádel lá, cuidado. Porque também joga ténis, ele joga bem ténis. Pádel. Ai, pádel. O ténis ficava melhor. Ó, Joca, É? Olá, querido. Ó, Joca. O meu treinador de ténis foi um espanhol em Viseu. Eu sei. O Viseu do Torres. Era o doutor. O grande Torres em Viseu. Esse foi o meu treinador de ténis. Vai partir tudo. Olha lá, vamos lá a mais um, que é para depois nos fazermos também à vida. Eu vou aqui, não se preocupe. Onde é que tu queres? Onde tu quiseres. Olha, não, ali há a tabela mesmo, não havia outra hipótese. Sim, e à tabela. Não tens hipótese. E a bola! Vamos ali àquele.
Olha, não dá, caiu para o lado. Temos aqui ao 6, que é o meu número preferido. Ai, estou tramada. Lá está. Tens que fazer este movimento. E pronto. Pronto. Qual é o nome do escritório? Não tem. Alguém que esteja lá. Marca-me o número, alguém que esteja lá e ele diga-me, tira o coisa, o punho da câmara, que eu tenho duas baterias. Tira o punho venha cá fora. Pronto, vamos andando para ali então. Agradecer aqui ao André a paciência de nos ter aberto, porque agora agora só abre ao fim de semana. Claro. Há muita gente, André. Há muita gente a praticar. Sim, Não tantas pessoas como cada vez mais em Portugal tem a situação de as pessoas entrarem e jogarem à vontade, mas principalmente os estrangeiros durante o verão. Sim. Mas os portugueses ainda pensam, há pessoas a perguntar se podem jogar, porque pensam que é para crianças só. E então tem aquela coisa, posso jogar? Mas cada vez mais isto está em expansão em Portugal e a quantidade de campos que está a começar a existir, principalmente na região centro, é Onde é que significativo. estamos a falar da região centro? Onde é que Olha, estamos a falar? Costa Nova tem um dos maiores do país, homologado para competição. Okay? Nós já temos aqui duas pistas homologadas para competição. A Nadia vai ter agora também no Parque Verde? no parque urbano deles vai ter. Coimbra vai ter mais um também, penso eu. E pá, vamos ver se isto evolui mais um bocadinho, não é? E se a Figueira também continua, se Deus quiser, a ter o minigolf da Figueira aí a bombar durante mais uns anitos. Gostou da experiência? Não, sabe que eu sou golfista, portanto. Agora, Era o receio de estar a jogar contra mim isso. claro. Mas obviamente que quem joga golfe percebe isto ao início para estas coisas todas. As sensações são muito diferentes, obviamente. No caso, o Fernando dizia, então, mas tens de jogar às 3 tabelas. No golfe não há 3 tabelas. No green não há 3 tabelas. Tens um buraco, tens um espaço e a bola tem que entrar, ponto final. Não há nada onde tabelar. A não ser a bola do adversário, que às vezes dá para isso. Os árvores também se podem. Há algumas árvores, sim. Não, no green não há árvores. Não. Nos greens não há jogava no árvores. computador online. Aquilo era No engraçado. computador não há Resulta, coisa também. Mas eram esforços. Olha, mas é uma sensação muito semelhante. É? Se jogares na Wii, um shot bem feito na Wii é muito semelhante a um shot bem feito num campo de golfe. Porque se tu não puseres... Eu já joguei, mas como nunca joguei golfe, na Wii já joguei. E agora, durante a pandemia, regressei à Wii. E é evidente que há crianças que são muito habituadas àquilo e que chegam e fazem este movimento. E quase têm a mesma coisa que tu. Mas se tu estiveres a jogar aquilo exatamente com a mesma posição, com a postura, o shot, fizeres o backswing é exatamente simulado pela Wii. Portanto, se tu fizeres um backswing forte, aquilo puxa-te e depois, quando fizeres o shot, este movimento. E se tu fizeres, imagina que tu fazes este movimento, tens o teu backswing e depois chegas aqui e travas. É o que muita gente faz, quem não está habituado. Quando fazes este movimento, o próprio programa trava. Enquanto que se tu fizeres o movimento, o swing completo, em que tu fazes o backswing e depois fazes o follow-through, assim, a bola nitidamente ganha distância. Que é o que acontece na vida real. Convém não ter candeeiros baixos em casa. Não, porque tu tens que ter o comando. O que funciona ali é a ligação do comando com a televisão, com o receptor do sinal. E, portanto, quando tu estás a fazer este movimento e estás a fazer exatamente a mesma pega, se tu fizeres o follow-through desta maneira, não é? Tu consegues perceber que a distância aumenta, porque na realidade também, se tu fazes esta coisa, a distância também aumenta, tu tens um impulso e além disso, quando tu fazes este movimento final, o teu braço, se por acaso te distraís e este braço
der um impacto maior e isto fizer assim, na televisão, o movimento da bola também faz isto. Portanto, fica o conselho antes de jogarem com ele, treinarem em casa o Wii. No Wii é um bom O Minigolf da Figueira da Foz está a equacionar a possibilidade de aula. Já temos um candidato a professor então para vir aqui dar aula. Ou ele ou eu, das duas, depois não vemos a agenda, porque eu também, muito modéstia à parte, eu também dou uma perninha a isto. André, muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima bem-ajas. Muito obrigado. Então foi o Fernando, como um bom praticante, que não é, percebeu que faz toda a diferença o movimento correto no golfe e sobretudo a prática. O golfe é muito prático. Nós quando tivemos de fazer um canal de golfe, temos aqui um experiente. Não. Tenho muitos amigos que no golfe, obviamente, fiz muitos amigos no golfe. Estás a dizer há bocado no Figueira há muitos jogadores de golfe e falaste exatamente do falecido Dr. Jotaíde, mas temos o Dr. Sansana, que é um dos mais antigos também, jogadores de golfe. O engenheiro Eduardo Silva também jogou golfe. E temos alguns jogadores da Figueira da Foz que nasceram no campo que eu projetei em Cantanhede. Nós temos o professor de Guarcos, que é professor na Joaquim de Carvalho, que é pintor, o Joaquim, agora não me lembro o nome, não me lembro. É pintor e é professor e é um jogador extraordinário, ele costuma treinar no Real de Guarcos e nasceu no campo de Cantanhede. Foi lá que ele aprendeu e hoje é muito bom jogador de golfe, quer de pitch and putt, quer de golfe. E, portanto, alguns jogadores da Figueira da Foz que nasceram cá. Temos hoje também o Pedro Botijo, que é um imigrante que veio do Luxemburgo e que hoje é um praticante de golfe quase diário em Cantanhede. E, portanto, quer ele, quer a esposa dele. A Figueira da Foz tem todas as condições para ter golfe. E também tem gente que gosta de golfe. Não tem golfe. Sim, mas isso são decisões a outro nível. A outro nível. Então vamos adiante. Pronto, estamos no ir que eu agora. Tá bem. Este vento da Já estás Figueira. preparado? Este vento da Figueira às vezes engana um bocadinho, mas estava com frio. Já está. Muito bem. Ora, o que é que eu tinha. Há bocado estavas a falar disso e eu queria aproveitar para falar disso. Tu jogaste no Naval. Cheguei no 22. Claro. Até te posso dizer que provavelmente fui a primeira contratação do Sr. Aprígio Santos. Não sei o que é que isso quer dizer para mais das pessoas, mas Foste à churrasqueira na Sanguinheira e ele viu-te não, entrar e disse, nada "Eu tenho que disso, levar nada isto." disso. É uma história muito gira de contar, porque Então conta-nos. é mesmo muito gira de encontrar, porque quem conhece o percurso do Sr. Aprígio Santos na condução dos destinos da Naval dirá isto não aconteceu, mas aconteceu exatamente isto. O Sr. Aprígio tomou conta da Naval, julgo que no ano antes de 92, portanto foi em 91, por coisa que a meio da época, tomou conta da Naval, a meio da época, onde saiu a direção anterior, ele pegou aquilo a meio numa comissão de gestão
E a primeira coisa que ele fez... Só um Diz, minuto. diz. Estava a Naval no que seria agora o Campeonato de Portugal, não é? Estava, exatamente. A Naval estava na terceira divisão. Terceira divisão. Na terceira divisão. E, portanto, o Sr. Aprígio tomou conta daquilo a meio e este rapaz estava na faculdade, no 4º ano de Engenharia Civil. Ele, a primeira coisa que fez foi contratar um treinador, o Luís Agostinho. E entre as pessoas que estavam no clube e que permaneciam, ele lá tratou da vida. Depois quis contratar um conjunto de jogadores e o Luís Agostinho, o treinador na altura, ter-lhe-á dito que havia um conjunto de jogadores que jogavam no Mirandense, onde estava eu, o Arnaldo, o Paulo Redondo, o Mica, o Febras não, que era o Febras era académico, o Santos, uma série de jogadores. E então a listagem do Aprígio tinha estes jogadores todos. Quando ele foi falar com eles invariavelmente disseram que nós vamos se o Zé Maria for, que o meu nome de futebol, no futebol de casa, as pessoas conhecem por Zé Maria. Então, na altura eu era sempre contratado como ponta de lança, aliás, e depois acabavas a defesa central. Não, às vezes joguei a central, mas jogava também muito a médio centro, que era a minha posição de eleição, onde eu gostava de jogar mesmo, era a médio centro. Eu não tinha boas características para jogar a médio centro. Era aquilo onde eu tinha mais prazer de jogar, embora a ponta de lança, porque pela estrutura física, pela escola que eu tive, no Académico de Viseu sobretudo, marcava muitos golos, estava muito forte, era alto, cabeceava bem, era muito agressivo, eu era um inferno muitas vezes para os centrais, não era muito fácil. Mas, voltando à história do Sr. Aprígio, e então, nas contratações, nos contactos que eles foram fazendo, que o Sr. Aprígio foi fazendo, eles todos disseram que se o Zé Maria for, a gente também vai, se o Zé Maria for, a gente também vai. Então, nenhum deles assinou sem que o Zé Maria fosse. E o Sr. Aprígio queria saber. Pronto. O Sr. Aprígio não perguntou quem é o Zé Maria. Ele perguntou quem era o Zé Maria. Entretanto, há um dia que estou eu a estudar, e eu recordo-me disto perfeitamente, eu morava em Coimbra, e há um dia que estou a estudar vias de comunicação, uma coincidência terrível, não é? Que é, eu estava a estudar vias de comunicação, tinha de ir a ter um exame, e hoje há telemóveis, na altura, a única pessoa que tinha telemóvel era o Sr. Aprígio, num BMW que ele tinha, Grená, e que tinha um telemóvel aqui no meio. Portanto, não havia telemóveis, eu recebo uma chamada do Sr. Aprígio a dizer-me que se eu era Zé Maria e tal, e não sei o quê, que tinha o treinador, o Agostinho, se eu podia falar, que gostava que eu viesse para a Naval. Eu estava quase comprometido com a União de Coimbra. Aliás, a malta da União de Coimbra, o presidente na altura, o Carlos Santos, tinha feito uma reunião comigo, que na altura era o Nisa, o treinador, e queriam muito que eu fosse para a União de Coimbra, e eu estava quase comprometido, não tinha dado a minha palavra, mas disse naquela altura tinha 2 clubes que Desculpa davam interromper, nós estamos a passar, no estas zonas do estádio, sim. E eu não me vou esquecer da história do Sr. Aprígio, mas Sim. só porque estamos a passar aqui a zona do estádio. Toda esta situação do estádio e toda esta situação do Naval há de ser para ti uma dor de alma, não é? É mesmo uma dor de alma, acredita que é uma dor de alma, porque há 2 projetos muito engraçados. Eu quando cheguei à Figueira da Foz, em 2011, e o engenheiro Eduardo Tai, que o pode testemunhar, existia uma vontade muito grande de toda a gente de que o campo de treinos se enrabado, sintético, para as camadas jovens. Então andava para aí um projeto, uma coisa que não saía do papel, era de 1 milhão, era de 1.400.000, era disto, era daquilo, e um dia o engenheiro Zé Duarte, presidente da Assembleia, reconheceu-me na altura, porque nós já nos conhecíamos antes do Naval, chegou ao pé de mim e disse-me: engenheiro, eu gostava muito de não morrer sem ter este campo de rabado sintético. Gostava muito. Eu tinha lá uma reunião onde estava muita gente na reunião, e o orçamento era de 1.400.000 euros, não sei o quê, um projeto tal, da equipa do Boa Vista e tal, e eu, com a minha serenidade, porque tinha algumas competências nessa área, tenho muitos projetos de relva sintética, e disse-lhe: olha, não vale a pena pegarmos neste projeto, este projeto faz-se aí por 300.000 euros, 400.000 euros. Ai, uma confusão. Bom, depois isso tem outras histórias pelo meio, que fazem parte, obviamente, das minhas funções da Câmara Municipal. Tivemos uma resiliência muito grande, nem foi resiliência, quer eu, quer o Dr. Ataíde, porque quando toda a gente achava que nós não tínhamos condições para ter uma candidatura para campos de futebol de relva sintética, nós acreditámos até ao limite que no resto do QCA3 poderia haver um dinheirinho que sobrasse para aquele projeto. E conseguimos que isso acontecesse, quer eu, quer o Dr. Ataíde, na altura, lutámos muito até à gestão. Eu fui 4 vezes à CCCDR e à CIME
para poder viabilizar o financiamento deste projeto. E ele depois nasce, obviamente que é uma das maiores alegrias que eu tive foi colocar aquele relvado sintético e depois os balneários a seguir. Vamos voltar à história de Sr. Prisco. A história, exatamente, não. A história de Sr. Prisco é muito curiosa, porque depois ele chega um dia a Coimbra. Eu na altura tinha duas propostas muito boas. Tinha a da União de Coimbra, que era dentro da cidade de Coimbra, eu estava a estudar, era muito importante para mim, eles queriam muito que eu fosse. E tinha o Anadia Futebol Clube, que tinha um presidente na altura, que era o dono de umas caves, era um homem muito rico de lá, e que gostava muito de mim, porque eu era o protótipo da pessoa que ele gostava, que era um estudante e era um jogador. E então ele na altura queria muito que eu fosse substituir um grande figueirense, chamado Artur Paredes, que é um homem com muito prestígio em Anadia. É enormíssima o reconhecimento que o Artur Paredes tem em Anadia, e desde que ele saiu não havia nenhum ponta de lança assim com uma estrutura semelhante. Então eles queriam muito que eu fosse substituir o Artur Paredes. E o homem um dia trouxe-me uma pipa de dinheiro para eu ir jogar para o Anadia, já depois de eu me dar a palavra ao Sr. Prisco. Então, para dizer uma coisa, o Sr. Prisco chega e naquela altura ele não tinha a sabedoria que depois mais tarde veio a ter. E o Sr. Prisco chega com o treinador, fomos tomar um café lá ao Guana Bar, lá perto da minha casa, e ele entra-me e diz-me assim: tu é que és o Zé Maria? E eu disse: sim. Sim, veio reunir comigo, deve saber que eu sou o Zé Maria. Pá, tu deves ser um gajo muito importante. Fazes-me bebida figueira com o treinador, ainda por cima, há pá aí 10 gajos que dizem que só vão jogar para a Naval se tu fores. E eu olho para ele, no momento em que ele me diz isto, olho para ele e digo assim: pá, eu tinha... Olha este cromo. É, mano! Olha este Bom dia, cromo. senhores. Como é que é? Estás Então, bem, como é que é? O cromo. Então, como é Mas o que que é é? fazer? Olha, o meu carro ali na Carglass, partiram-me o vidro de trás e estou a ir a pé, estou a ver se arranjo boleia. Vou para o cabelo. Entra aí. Não me boleia? Entra aí. Vambora, entra aí. Ah, por aí. Puxa. Ok. Epá, porreiro. Epá. Assim já pouco. Assim já pouco. Tu Epá, o que é que vocês interrompeste. estão a fazer? Tu interrompeste. Atenção, tu estás a ser gravado. Epá. Tu estás a ser gravado. Mas tu és bonito, pode ser Tu gravado. estás a ser gravado. Tu és bonito, tu és irmandade, pode Isto é- ser bonito. isto é uma- Pode ser gravado. Isto é uma conversa Sim. nossa. É Certo. um novo estúdio móvel que nós temos. Uhum. Isto é uma conversa com o António e hoje combinámos vir. Depois eu explico isto melhor. De qualquer maneira, Tá bem. tudo o que seja este carro estás a ser gravado. Portanto, cuidado com o que diz. Pode ser interromper. Vou só acabar aqui uma conversa com o António. Ele estava a contar como é que veio para a Como é que Naval. veio para a Naval, Prisco. como é que veio para a Portanto, o António Ok. vai-nos contar aqui. Ok. Vai-nos contar aqui como é que veio para a Naval Vamos lá ver Com se o agora Prisco. conseguimos. Exatamente. E portanto, nesse momento eu interrompo de estudar e o Aprígio diz-me que "Epá, tu deves ser um gajo muito importante para me fazeres vida a Figueira para aqui, com o treinador. E há 10 ou 11 gajos que só vão jogar para a Naval se tu fores. E eu, pá, tinha na altura 23 ou 24 anos, olho para ele e diz assim: mas sabe o que é que está a dizer? O senhor chega para me contratar e diz-me que só há 10 ou 11 jogadores que só vão se eu for. Eu vou-lhe pedir quanto quer. Portanto, este não era o Aprígio, seguramente, que mais tarde veio a fazer aquilo que toda a gente conhece na Naval. E ele, naquela altura, disse: pá, eu quero lá saber disso, pá. Eu não consigo fechar nenhum contrato sem tu dizeres que vais para a Naval. Portanto, tu tens que ir. E eu disse: pá, portanto, olha, eu vou-lhe pedir quanto quer. Portanto, quando quiser. E depois, na altura, sentámos um bocado e tal. Então, quem são os jogadores? E então ele começa a dizer: pá, o Arnaldo diz que só vais se tu fores. O Febra diz que só vais se tu fores. O Mica, o Santos, o Agonia, o Paulo Redondo. E eu digo assim: epá, eu realmente esses gajos são todos meus amigos. Mas olha, ele diz-me assim: o que é que tu achas, pá? Achas que se eu contratar esses gajos todos, subimos de divisão? E eu disse: eu não tenho dúvidas nenhumas. Ouça, então, mas eu conheço estes jogadores todos, tínhamos jogado, éramos todos amigos. Agora, depois no final disse: então quanto é que tu queres? E eu disse: pá, vou pensar. Vou pensar, olha, eu tenho uma proposta da União de Coimbra, que na altura me dava muito dinheiro. E tenho um tipo, que era o homem das caves da Nadia, que mandou um massagista do clube. Ele até tremia. Na altura, levou um cheque de 8.000 contos, um cheque para eu ir jogar para o Nadia, e dava-me 280 contos, na altura, por mês. Isso era dinheiro. Muito dinheiro, era muito dinheiro. E o gajo: mas tu estás parvo, mas tu és coisa. Eu disse: então você vem com essa conversa e acha que eu agora vou-lhe pedir exatamente o que eu tenho aqui. Isto é absolutamente extraordinário. Quer dizer,
estamos a ouvir a história dos primórdios da Naval. Tal e qual, da Naval. Com a primeira estrela. O Aprígio contratou ao longo dos anos muitos bons jogadores que fizeram carreiras extraordinárias. O azar do António Albuquerque foi ser em 92 e não ter sido, se calhar, nos anos 2000. Este é o Aprígio que anos mais novo. Este é o Aprígio que ninguém sabia. Portanto, eu na altura, tendo estas duas propostas, o que é que eu fiz? Pensei com ele e disse, olha, então deixa-me lá pensar. Na altura não havia telemóveis, não é? E nós lá fui estudar a minha vida e tal, até que lhe fiz uma proposta. E então a minha proposta na altura foi, ele dava-me 2.000 contos para eu assinar, caras, e depois dava-me 230 contos por mês. Foi a minha proposta que eu lhe fiz. E ele, naquele desespero todo, porque ninguém assinava sem eu assinar, sem eu dizer que sim, sem eu dizer que ia. Pá, ele naquele desespero todo, há um dia que depois das negociações, disse, está bem, pronto, começas a treinar. Eu vim para a Figueira e ele deu-me um apartamento ali na Dom José I para eu estudar enquanto fazia a pré-época, porque na altura avisamos em setembro, eu era estudante universitário, pá, e queria fazer as minhas cadeiras e tal. Estive ali na Dom José I, sem assinar pela Naval, só com o compromisso verbal. Eu resisti ao Nadia, resisti à União de Coimbra, que depois na altura... A União de Coimbra chegou ao ponto de me levar às festas ao São João, à noite de São João, no bar Não Terminados, a dizer que eu era jogador da União de Coimbra, e eu disse, não digam isso porque eu não estou, que eu tinha a minha palavra São João no bar Não Terminados. E portanto era o Carlos Santos, o homem das finanças. Pá, e o treinador era o Nisa, que naquele ano a União de Coimbra foi campeão de série, da Série C, sem derrotas. E eu vim para a Naval. Eu tinha só a minha palavra ao Aprígio. Só estava escorado na minha palavra, não tinha assinado nada. E o Aprígio, naquele jeito dele, que tinha e tal, aquelas coisas e tal, às páginas tantas, eu vim fazer a pré-época, sem assinar e sem receber um tostão. Diz. Sim, continua. Eu estava a dizer, sem receber um tostão. Mas vim porque tinha a minha palavra. Fizemos a pré-época, fizemos tudo. A palavra contava. E para mim sempre contou a palavra, sempre contou a minha palavra. Era mais importante que a minha assinatura. Eu costumo dizer que a minha assinatura qualquer pessoa... Não querendo interromper outra Diz. vez, isto não... Sim. Vamos falar daquilo que é esta potencialidade de poder ter uma margem sul, tanto económica como turística. Esta era a imagem que o Gustavo vinha de moto Coimbra, no Banco de Pendura, vinha aqui à procura desta imagem para ver se havia ondas ou não. Esta era a primeira certeza sobre isso, a primeira realidade. Isto é aquilo que eu te dizia há bocadinho. Esta é a porta para o mundo. É uma das portas para o mundo. Claro que a ferrovia também é, embora com mais restrições, mas esta é a porta para o mundo. Esta é a porta que muitas terras gostavam de ter e não conseguem ter. E que nós temos a felicidade de ter. Aurico, a vossa porta para o mundo, não estritamente económica, mas é através das ondas, não é? E o Albuquerque, o António estávamos a dizer há bocado, da porta para o mundo que a Figueira pode ser em termos económicos, neste caso. Eu estava a falar do corpo comercial, não é? Claro, mas a Figueira tem feito o seu caminho também como porta para o mundo através da surf. Nós acreditamos aqui na praia de Portugal, nós acreditamos que quando colocamos um dedo, quando colocamos o pé na água, nos ligamos ao mundo todo. E é esse o nosso espírito. E é com essa premissa que nós vivemos dia a dia. Por isso é que fazemos o festival que fazemos, virado da Figueira para o mundo. Porque sabemos e temos a certeza que nos ligamos pela água a todos os cantos do mundo. Depois basta a imaginação, não basta só, mas o trabalho para atingir o mundo todo. Vamos voltar aqui ao António, enquanto ele esteve nas funções que teve, e o António amigo, que eu sei que vocês são, mas vamos pensar mais aqui nas funções do António. Sim. Foi fácil, Eurico, lidar, tu que vives a obra do Cabedelo todos os dias, foi um bom interlocutor o António enquanto interlocutor, não político, mas o interlocutor técnico, como vocês têm acompanhado na parte técnica a obra. Não, nós temos Foi um bom interlocutor o António, ou o amigo António às vezes gostava de levar nas orelhas? Vamos lá ver, o António era um bom interlocutor, sempre foi um bom interlocutor. Mas podes conversar, se a pessoa de levar nas orelhas, podes conversar à vontade. Gritamos muitas Aqui vezes não há. um com o outro, até porque as amizades fazem-se na discordância, não é? E discordámos muitas vezes um do outro, mas muitas vezes telefonámos um ao outro a dizer, pá, tinhas razão.
enganei-me nas contas, enganei-me na forma, enganei-me. E portanto, não interessa medir quem é que se enganou mais, quem é que voltou mais atrás, mas assim... Provavelmente há de ter sido tu. Certo, mas acredito... Tu és o homem que... de poucas contas. É. Tu és Mas são muito de mais... contas certas. Exatamente, muito certas. contas certas. Muito certas. Até pode ser de contas certas, mas és de poucas contas. És um homem mais criativo e graças a Deus que és. Que és um homem mais criativo, a tua criatividade é muito melhor que as tuas contas. Certo. E por isso é que tu és o que és. Certo, mas temos, pronto, tivemos várias vezes tivemos várias vezes que limar Sim, arestas, muita conversa. Porque houve, e eu sempre apontei, nunca tive problema de apontar os erros Nós há bocado fomos ao ao golfe. António e ele nunca teve problema de me dizer, epá, tinhas razão. A primeira coisa que fizemos de Quando manhã, tinha. de manhã ao António, E vice-versa. ele não estava à espera, levámos o António ali ao minigolf para ele nos explicar como Olha, se joga esqueci-me de golfe. dizer que o Eurico é outro dos praticantes da Figueira de Foz de golfe. Não fazia a mínima ideia. O Eurico também é um praticante de golfe. Muito bem. Gosto muito de E golfe. portanto, Pronto, ele o também é um dos Eurico é outro. praticantes. É outro praticante. Vou mudar o chip agora para o surf. Certo. Está bem. Até quantas vezes é que já levaste o António para dentro da água também? Sim, o António foi o meu maior desafio, dos meus maiores desafios. Porque o António, devido à altura que tem, por ser alto, e devido à idade que também Pesado. Não, qual devido à idade? Pesado. Foram os Calma, dois, idade. foram os dois. Não o meu foi maior nada desafio. disso. O meu maior desafio. Deixa-me corrigir. O António- Não é pela idade nem pelo peso, é pela estrutura e pelas mazelas que o acima de- futebol me deixou nos Exatamente, joelhos. Exatamente. Sim, na minha é o basquete. Ele tinha... Pronto, ele- as mazelas que eu tenho no joelho direito, eu não Certo. tenho cartilagem no joelho É. direito. E ele, Tenho então, uma fibra isso cartilagem. condicionou- Deixa isso o treinador falar. e condicionou ao ponto de ele ter sempre algum receio de se magoar e, portanto, até ao dia perfeito que encontramos, houve Certo. um dia perfeito que encontramos e que ele perdeu esse receio e fez. E nesse dia já Eu não pôs-me queria- em pé na prancha. Eu posso confirmar que ele me pôs em pé na prancha. Eu era mais pelo peso, ainda é, e também terei sido um desafio para o Eurico. E agora vou-te contar isto. Sim. Também me pus em pé na prancha, Certo. mas era meio parvo a dizer eu consigo remar para fora como ele faz e fiquei 3 semanas com uma tendinite e nem podia Pois. mexer. Não é? Mas Portanto, eu... estás a ver aqui O Eurico deu a desculpa porque em cima daquela prancha toda a gente se põe. Que é uma prancha que eles deem. Não podes dizer isso. Por isso é que eu digo com não podes confiança dizer isso. todas e que eu Não ponho podes todas as dizer pessoas isso. em pé. Portanto, Não podes dizer isso. Mas obviamente eu sou um fã, Vamos do Eurico aqui- vamos aqui e ver de o todos mar. os e de todos os a malta que está aqui. Vamos aqui ver o mar e Claro que acima sim. de tudo vamos aqui ver porque é que nos continua. Posso pôr óculos, Zé? Sim, agora podes. Sabes que eu obriguei o António a tirar os óculos, que isto Sim. não pode ser. os óculos, eu tinha óculos o quê? Que tu usas? Óculos escuros. Vamos aqui ver. Olha, que óculos é que tu estavas? Também já estavas como eu. Já fui como tu. Já fizeste uma operação? Isso abre. Zé, aquilo que falávamos há bocadinho. Sabes uma coisa curiosa? Fui ao Algarve, tive agora 4 dias no Algarve com os meus filhos. E sabes que a minha filha tinha uma camisola, não sei se te lembras, da iSurf, Sim. comprei duas, tinha uma vermelha e uma amarela de terrado. Sim. Que era para a minha filha há não sei quanto tempo, estava lá guardada e agora quando fui buscar as coisas a minha filha agora tem iSurf amarelo e quando fomos ao Algarve ela levou laranja, a velha camisola e foi também Aliás, por isso. tu és contemporâneo disto, portanto, Claro. tu estavas aqui, aliás, Já está a acontecer. ajudaste sempre Já e muito a nossa associação nesse campo da disponibilidade e de colaborar connosco e isso para nós foi sempre, Isto é- temos que reconhecer que Não, trabalhámos este nesse é o meu sentido, espaço. trabalhámos bem. Este é o meu espaço. É aqui que eu me sinto bem, independentemente do resto das funções, disto também tu sabes que eu venho com frequência ao cabedelo e gosto. Este é um espaço onde eu me sinto bem. Há bocadinho dizia ao Zé que quando e nós adotámos a Figueira como nossa, Certo, não é? certo. Para viver e tudo isso, ele perguntava-me o que é que a Figueira tinha. E eu o que lhe disse foi isto: quando nós chegamos à Figueira, o que sentimos é dimensão. Sentimos que a Figueira é grande, sentimos que tem uma alma do caraças, tem uma história enorme, tem tudo isso, mas quando sentimos, enchemos o peito de ar e tempo. Eu tenho uma sensação quando chego ao cabedelo.
simultaneamente uma tranquilidade, porque tenho aqui um bom espaço, um sítio onde tenho amigos, onde me sinto bem, onde me sinto acarinhado, independentemente daquilo que viemos a falar, das divergências, disto, daquilo, das funções que cada um tem, mas este é um espaço natural, é onde eu me sinto bem, é onde eu trago a minha família, é onde trago os meus amigos, é onde trago toda a gente, é onde me sinto bem, é onde toda a gente se sente bem. E, portanto, isto é um dos poucos sítios que tu tens no mundo onde tens exatamente esse sentimento. Esta é a diferença que faz, onde temos pessoas, é isto que eu dizia há bocadinho ao Zé, isto é quase intransmissível, a gente não consegue transmitir aquilo que sente. E o que eu sinto quando sou independentemente do resto, tudo isto, é que sinto este acolhimento, estas coisas todas. Como é que é, mano? Estás bem? Pensava que já cá não estavas, pá. Eu que já estavas, é assim, acho que é assim. No Havaí, pensava que já estavas para o Havaí. Ele agora este ano, temos uma nova realidade também para ele, não é só para nós, não é? Sim, também para ele. Tu não vais este ano? Vais aguentar-te? Está tudo a salvar. Está à espera. Oh, e é preciso ter cuidado mesmo. Eles andam aí. Não é só para os outros, é para nós todos. Aproveita o cabo dele. Mas eu, pronto, nós adotámos este sítio é o nosso local, e acima de tudo, vamos continuar a divergir, e porque é na divergência que se constrói boas coisas. Não tem nenhum problema. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Não pode. Não